bem com vocês? Tudo certo? Saudades, né? Eu tô com saudade de vocês, bastante. Nossa história de hoje, ela é verdadeira, ela aconteceu. E vocês sabem por quê? Porque ela está na palavra, ela está na Bíblia. E essa está no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 21. Depois pede para o papai, para a mamãe, para alguém ler essa história lá no capítulo 21 de João, tá bom? Semana passada, a tia Paty contou a história da morte e ressurreição de Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu algumas vezes para os seus discípulos. A nossa história conta como foi a terceira vez que ele apareceu. Que foi assim: Simão Pedro, que foi aquele discípulo que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, estava no mar de Tiberíades, na Galileia, junto com outros discípulos que eram seus amigos. E Pedro resolveu pescar e falou para eles: eu vou pescar. E eles, os amigos, falaram: nós também vamos contigo. E eles pegaram o barco, subiram no barco e foram pescar. E, gente, eles tentaram pescar muitas vezes. A rede sempre vinha vazia. E eles tentaram, e ficou de noite, e eles pescaram e não conseguiram nenhum peixinho assim, ó, pequenininho. E o dia amanheceu e eles viram na praia uma pessoa. E essa pessoa estava lá, mas eles não conheceram quem que era. Quem será que é? Não conheceram. E sabe quem que era? Era Jesus que estava na praia. E Jesus falou para eles assim: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Eles falaram: não. Eles não tinham nada, porque não pegaram o peixe, não levaram o lanche, eles não tinham nada para comer. Aí Jesus falou assim para eles: lança a rede do lado direito do barco que vocês vão apanhar o peixe. E eles lançaram. E olha só, veio uma rede tão cheia de peixe, tantos peixes, que eles não conseguiam puxar a rede por para dentro do barco. E aí, nessa hora, João, que era o discípulo a quem Jesus amava, falou para o Pedro assim: é o Senhor que está na praia. Pedro, então, pulou do barco, vestiu a sua capa e pulou do barco e foi nadando para a praia. Ele queria ver Jesus, ele queria estar com Jesus. E os outros discípulos também vieram, mas eles vieram de barco, porque eles tinham que trazer o barco para a praia, os peixes, e eles vieram e também foram para a praia para ficar com Jesus. Todos eles aqui. Daí Jesus tinha um peixinho e um pão. E ele falou para o Pedro: busca os peixes. E o Pedro quase não conseguiu, porque era muito peixe na rede. Tinha muitos e muitos peixes. E peixes grandes, 153 peixes. E o Pedro foi e trouxe a rede. E Jesus convidou os discípulos para virem comer. Ele falou: vem comer comigo. E ele partiu o pão e pegou o peixe e deu para eles. E eles comeram
e se alimentaram daquele lanche que Jesus fez. Depois que se alimentaram, Jesus perguntou para o Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro falou para Jesus: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus falou para o Pedro: apacenta os meus cordeiros. De novo Jesus perguntou para o Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus perguntou para o Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu. Ele se entristeceu, talvez porque ele lembrou do pecado dele lá quando ele negou Jesus. E respondeu para o Senhor: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu para o Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar significa cuidar, ensinar, orientar. Então Jesus estava pedindo para o Pedro cuidar das ovelhas dele. E aí Jesus falou para o Pedro como que ele ia morrer velho e como ele ia morrer. E dessa forma, Jesus estava falando para o Pedro cuidar das ovelhas de Jesus. Jesus estava tratando o coração do Pedro naquilo que ele pecou lá atrás, quando ele negou Jesus 3 vezes, quando o galo cantou. Vocês se lembram da história que a tia Carol contou? E ele estava tratando o coração do Pedro, estava perdoando o Pedro. Crianças, Jesus é a nossa salvação. Ele perdoa todos os nossos pecados. Nós devemos recorrer a Ele quando a gente peca, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar nas nossas iniquidades. Devemos levar a Jesus tudo, toda a nossa tristeza, tudo que a gente está passando, porque Jesus salva, Jesus cura e Jesus trata os nossos corações, trata com os nossos corações. Jesus é o nosso bom pastor e nós somos as suas ovelhas. Então, crianças, foi essa a história hoje. Um beijo bem grande para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Tchau!